Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 25º domingo do tempo comum, a palavra de Deus não se cansa de nos recordar algumas atitudes que entre nós devem ser vividas, para que então possamos dizer que seguimos verdadeiramente o Senhor. Nós repetimos algumas vezes o refrão do Salmo 53: é o Senhor quem sustenta a minha vida. Como um refrão, deveríamos ter isso bem presente diariamente. E nós muitas vezes dizemos isto, que é o Senhor quem sustenta a minha vida, que é o Senhor que me mantém vivo, que é o Senhor que mantém todas as coisas vivas para nós. Mas quero recordar aqui que nem sempre vivemos esta verdade que proclamamos com a boca. Aliás, nós todos temos este pequeno problema. Falamos com a boca, mas não falamos com o coração. Porque se meditássemos somente neste refrão do Salmo, é o Senhor quem sustenta a minha vida, se meditássemos diariamente, quanta coisa deveríamos mudar na nossa vida. Não basta proclamar com a boca que o Senhor é quem me sustenta, se eu não o deixo governar minha vida. A palavra de Deus, repito, ela diversas vezes nos falou no dia de hoje sobre os orgulhosos que não permitem que Deus triunfe e viva na sua vida, que reine em sua vida. E nós muitas vezes somos orgulhosos, violentos para com os outros, enquanto que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos fazer violência apenas contra nós mesmos e não contra o próximo. Este mesmo Santo Evangelho nos recorda que o maior no reino de Deus, o maior que obtém um estágio, digamos, superior na vida eterna, mais próximo de Deus, é aquele que se coloca como o último entre seus irmãos. O que significa ser o último? Significa ser o servidor. O servidor. Voltemos então ao refrão do Salmo e nos perguntemos: é o Senhor que realmente sustenta a minha vida? Ou a minha vida tem sido vivida até hoje com os meus triunfos, as minhas glórias, os meus bens que eu adquiri? Este pequeno trecho da carta de São Tiago que ouvimos como segunda leitura, o apóstolo vai dizer: vocês realmente pedem, e pedem muito a Deus, mas não recebem. E por quê? Porque pedem mal. O Pai está pronto para nos conceder tudo aquilo que necessitamos, e tudo aquilo que não nos afaste do caminho da salvação. Mas o que é que as pessoas pedem? O que é que nós pedimos? Para passar no vestibular, para ganhar na loteria, para conquistar o carro, para alcançar a casa própria, para que eu seja conhecido, para que eu seja amado pelos outros, para que eu me torne importante. E então diz o apóstolo: quereis esbanjar os vossos pedidos nos vossos prazeres, nos vossos quereres, quando o Senhor já nos deu todas as condições humanas, físicas, materiais de alcançar aquilo que precisamos para a nossa vida aqui na terra. E diariamente o Senhor derrama sobre nós inúmeras e incontáveis graças, e nós não percebemos, especialmente quando nós não deixamos que o Senhor seja o sustentáculo da nossa vida. E então nós nos colocamos como nosso Rei e nosso Senhor.
de nós mesmos. E nós colocamos, às vezes, muitas vezes, a obtenção de um bem material como objetivo desta vida. Não há coisa mais tola, porque quando nós morremos, não levamos nem a nossa roupa preferida. Nossos parentes talvez nos vestem com uma roupa que nós nem gostaríamos de estar usando. E, no entanto, nós nos perdemos e não obtemos tudo aquilo que o Senhor nos quer dar e pode nos dar, porque gastamos os nossos pedidos em nossos prazeres, em nossos quereres. E então, o mesmo apóstolo diz que a sabedoria que desce do alto, a sabedoria que vem de Deus, a qual devemos pedir diariamente, ela é pacífica, ela é modesta. O que é ser modesto? Modesta. Não é só vestir roupas modestas, é uma atitude interior de conformar-se com o necessário, de não exibir-se em grandezas que não tem, ou mesmo que tenha, não exibir-se. Isto é viver modestamente. Viver modestamente não é viver na miséria de um casebre. Isso também é indigno da condição de um filho de Deus. Viver modestamente significa agradecer diariamente ao Senhor aquilo que dele recebeu e não se exibir por títulos, por coisas, por objetos que acaso tenha conquistado. Também o apóstolo diz que a sabedoria que desce do céu, que vem de Deus Pai, ela é conciliadora. Um homem e uma mulher verdadeiramente obedientes a Deus, eles são tudo isso: pacíficos, modestos, conciliadores e mais ainda, diz o apóstolo, cheios de misericórdia e de bons frutos. Aqui está o ponto central, que nós, quando comparecermos diante do Senhor no dia do nosso juízo, deveremos apresentar os frutos de nossa vida única aqui na terra. E que frutos eu apresentaria hoje se tivesse que comparecer diante do Senhor? Como é que eu fiz render os talentos, as graças e as bênçãos que aos milhares o Senhor distribui sobre mim? É algo para pensarmos seriamente. Obviamente que aquele que deixa que o Senhor seja o sustentáculo de sua vida, obviamente que aquele que fecha-se neste esquema de uma sabedoria que vem do alto, este consegue viver e apresentar frutos ao Senhor no final de sua vida. Muitos já não percebem que quando a palavra de Deus e quando nós pregamos sobre os frutos, quando nós pregamos sobre o espírito de serviço que deve reinar entre nós, já não entendem o que é isso, já não entendem. Nossa geração está tão entorpecida pelos prazeres, pelos teres e pelos haveres, que já não percebe o que é servir. E no melhor dos casos, quando se fala em serviço, diz assim: eu sempre sirvo quando me pedem. Eu sempre dou quando me pedem. Quem já não falou esta frase? Pois este não é o modo de viver cristão. O modo de viver cristão é fazer-se servidor do outro, não esperar que o outro peça, não esperar que o outro ajunte, que o outro trabalhe por mim, mas adiantar-se em trabalhar pelo próximo. Quantas vezes nós ouvimos este santo evangelho em que os apóstolos discutiam entre si quem entre eles seria o maior. Ouvimos até em outro evangelho a mãe de dois deles parlamentando com Jesus, pedindo que os dois filhos, um fosse colocado como à direita do Senhor e o outro à esquerda, para reinarem com ele.
Nós vivemos em uma época em que não queremos reinar ao lado do Senhor, nem isso. Nós queremos reinar sozinhos. E queremos que Deus nos sirva. Que Deus nos sirva. Há muitos anos atrás ouvi uma expressão que somente como piada nós poderíamos continuar a dizê-la. Ouvi de alguém que dizia: que morra o mundo e que viva eu. Pois chegamos a este tempo. Que morra o mundo e que viva eu. Morram todos e viva eu. Não é assim que vemos? No trânsito, nas relações de trabalho, nas relações políticas e sociais. Primeiro o meu. Ou como diz aquela outra expressão, já que o pirão é pouco, primeiro o meu. Que espírito demoníaco que inspira as pessoas a dizer tal coisa e viver deste modo? Que espírito demoníaco é esse? Espírito totalmente anticristão, espírito totalmente diabólico, em que vivemos em um mundo onde a fraude, o roubo e o aparecer, o ser visto, é tão importante para a nossa geração. Uma geração de homens e mulheres com 50, 60, 70 anos, mas que se comportam como crianças mimadas e birrentas. E o Senhor, no entanto, nos diz que quem acolhe o Evangelho, que quem o acolhe, e portanto acolhe o Pai que o enviou, quem acolhe o Evangelho com o coração de uma criança, este acolhe Jesus e o Pai. Como é que uma criança acolhe? Sem julgamentos, sem artimanhas, com perdão e misericórdia. E diremos mais, uma criança acolhe com o coração aberto. Portanto, há duas atitudes aqui que o Senhor nos diz que devemos viver para alcançarmos a vida eterna. Acolher o Evangelho, a Boa Nova, com o coração puro de uma criança. E ao mesmo tempo, servir a Deus e ao próximo como um servo. Esta palavra servo, utilizado na nossa tradução do Evangelho, significa uma coisa mais profunda. Significa escravo. O escravo não espera que o seu senhor peça que traga a bacia para lavar-lhe os pés. O escravo, ao perceber que o seu senhor se aproxima, já corria com a bacia e o pano para lavar os pés do seu senhor. Então nós temos que ter estas duas atitudes. Para com Deus Pai e para com o próximo, atitude de escravo. Adiantar-nos no serviço ao próximo, não esperar que o próximo nos peça. Como podemos muitas vezes dizer em linguagem popular, quem quer achar o que fazer, acha. Assim é na igreja. Trabalho não falta. Serviço ao próximo não falta. São poucos que se colocam a serviço do próximo. São pouquíssimos. Quantas pastorais, assim chamamos o serviço ao próximo, que a igreja tem e que nós vemos nas reuniões de pastoral as pessoas dizerem: estamos no fim, já não encontramos pessoas para servir ao próximo. O que significa isso? Que o amor a Deus vai diminuindo. E portanto temos aqui dois caminhos que temos que recordar. A primeira leitura do livro da sabedoria fala do justo, está falando de Jesus, o único justo. Está falando que o justo, só pelo seu modo de proceder, viver, andar entre os homens, é motivo de reprovação para eles. E por isso eles fazem de tudo para matá-lo. Não é assim, eu lhes pergunto, o irmão e a irmã que na igreja procura viver os mandamentos, ele não é motivo de deboche,
e até de ser colocado no escanteio. Não é assim aqueles poucos sacerdotes que procuram viver o sacerdócio integralmente. Eles são colocados de escanteio, eles são motivo de zombaria e de piada de seus colegas. De quem? Dos ímpios. Também entre o povo de Deus, quando alguém procura servir ao próximo e viver o serviço ao próximo e não viver para si, vai ter gente dizendo: mas esta não para em casa, está sempre batendo perna na rua. Por que é que está batendo perna na rua? Para acolher os pobres, para alimentar os famintos, para viver o Evangelho. E então, como dizia no domingo passado, nós temos uma primeira e grande obrigação para com Deus. E é uma obrigação que decorre da justiça. Se nós realmente meditamos que o Senhor é quem sustenta a minha vida, como é que eu posso viver de uma forma pagã? Ou seja, com a boca eu digo, reconheço que é o Senhor que sustenta a minha vida, mas não quero saber o que Ele me manda e eu vivo do meu modo. Não é assim? Não é assim que nós vivemos muitas vezes? Se cada um de vós pudesse ficar aqui durante 1 ou 2 semanas comigo, na casa paroquial, iria ver quanta gente que aparece aqui, católicos, não praticantes. Uns vêm para pedir água benta, outros vêm para pedir um conselho, outros vêm para pedir alguma coisa, e aparecem aos borbotões, mas não vivem a sua fé. Não cumprem o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E deste primeiro mandamento decorre um mandamento que os apóstolos nos deixaram por meio da igreja: guardar domingos e festas. Ou seja, pelo menos nos domingos e nos dias santificados, participar da Santa Missa. Foi isso que os apóstolos nos ensinaram. E então veremos também quantas pessoas que diariamente passam aqui na frente da nossa igreja, ou de qualquer outra igreja, passam e fazem o sinal da cruz. Muito bem que o façam, devem continuar fazendo. Mas não basta. Não basta dizer: confesso que o Senhor é quem sustenta a minha vida, mas o Senhor fique lá na igreja e eu cuido da minha vida agora. Eu faço o que eu quero. Eu vivo do jeito que eu quiser. Não é assim que fazemos? É assim que fazemos. Nós somos ingratos. A nossa natureza humana é muitas vezes ingrata. Então nós devemos pedir essa graça ao Senhor, que derrame a sua sabedoria sobre nós, para nós vivermos como Ele quer que nós vivamos. A leitura, ou melhor, a oração, a primeira oração do dia da Santa Missa dizia: o Senhor condensou todos os mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, que significa reconhecê-lo como Deus, obedecê-lo, conhecer sua vontade, fazer sua vontade, e amar ao próximo como a si mesmo. Como o mundo seria diferente se nós amássemos e servíssemos o próximo como nós nos amamos e nós nos servimos. Portanto, peçamos essa sabedoria que vem do alto. É isso que necessitamos, para que se nos abram, pela sabedoria de Deus, os olhos, os ouvidos e o coração. Nas minhas orações diárias como sacerdote e pároco desta paróquia, pelo menos 9 vezes por dia, eu rezo pela conversão de cada um de nossos paroquianos. Que Deus derrame a conversão sobre mim, sobre o nosso bispo, sobre o nosso Santo Padre e sobre todos os nossos paroquianos. Deus não força nem a liberdade nem a consciência de ninguém, mas nós devemos pedir isto diariamente, que Deus derrame a graça de conversão sobre nós, para sermos o povo de Deus não apenas nas palavras, mas na vivência prática. Que o Senhor assim nos conceda esta grande graça,
de acolher o seu santo evangelho com um coração puro de criança, um coração confiante de criança, um coração misericordioso, rápido para perdoar como uma criança, e que nos tornemos a partir disto servidores e servidoras de nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.